As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, Livro 3, Capítulo 8. Quando Morgana deixou Arthur e Gwenfar em seu quarto, apanhou o manto e deixou o castelo, sem se preocupar com a chuva. Foi para as ameias altas e por ali caminhou sozinha. As tendas dos seguidores e companheiros de Arthur, dos reis menores e vassalos, enchiam todo o espaço existente no alto onde estava Camelot. E mesmo na chuva, todas as bandeiras e pendões flutuantes brilhavam. O céu, porém, estava negro e pesado de nuvens baixas, que quase pareciam tocar o alto do morro. Andando inquieta, Morgana pensou que o Espírito Santo poderia ter escolhido um dia melhor para descer sobre seu povo, especialmente sobre Arthur. Gwenfar não lhe daria descanso agora, até que ele se entregasse nas mãos dos padres. E o que seria do seu juramento a Avalon? Mas se fosse destino de Gwydion sentar-se um dia no trono de seu pai, se fora isso o que Merlin tinha planejado, nenhum homem poderia fugir ao destino. E Morgana pensou, sem nenhuma alegria. E nenhuma mulher também. Taliesin, que conhecia muitas músicas e muitas histórias antigas, contara-lhe certa vez de um velho povo que vivia no sul, na Terra Santa, ou em algum lugar próximo dali, e entre o qual havia um homem nascido sob a maldição de que um dia viria matar o seu pai e casar-se com a própria mãe. Os pais, ouvindo a maldição, abandonaram-no num lugar distante para que ele morresse. Foi, porém, criado por estranhos e certo dia, encontrando-se com o pai, sem o reconheceu, brigou com ele, matou-o e casou-se com a viúva. Assim, o recurso que tinham usado para tentar evitar a maldição acabou por levar à sua concretização. Se ele tivesse sido criado com a família, não teria feito o que fez por ignorância. Ela e Arthur se haviam unido na ignorância também, e não obstante, a fada amaldiçoara a seu filho. Deite fora seu filho ou mate-o ao nascer. O que acontecerá com o Gamo Rei quando o Gamo Novo crescer? E todo o mundo, à sua volta, parecia tornar-se cinzento e estranho, como se tivesse penetrado as brumas de Avalon, e havia um estranho zumbido em seu cérebro. Parecia haver ruídos de armas e choques à sua volta, ensurdecendo-a. Não, eram os sinos da igreja, tocando para a missa. Morgana também ouvira dizer que o povo das fadas não suportava o som dos sinos das igrejas, e fora por isso que se refugiaram nos montes distantes e nos lugares ocos. Pareceu-lhe impossível ir sentar-se tranquilamente, como sempre fazia, e prestar atenção cortês, porque as damas da rainha devem dar exemplo a todas as outras. As paredes poderiam sufocá-la, e o murmúrio dos padres e o fume do incenso a enlouqueceriam. Era melhor ficar ali fora, na chuva límpida. Cobriu a cabeça com o capuz, as fitas de seus cabelos estavam todas molhadas, provavelmente estragadas. Pegou-as e seus dedos mancharam-se de vermelho. Eram mal tingidas, apesar do material custar muito caro. A chuva, porém, diminuiu um pouco, e as pessoas começavam a andar nos espaços entre as tendas. Não haverá jogos hoje, disse uma voz atrás dela. Caso contrário, eu lhe pediria uma dessas fitas que está jogando fora para levá-la na batalha, como um pendão de honra, senhora Morgana. Morgana assustou-se e tentou recompor-se. Um jovem, esguio e de cabelos negros, com olhos também escuros, com um ar familiar, que ela não conseguiu identificar perfeitamente. Não se recorda de mim, senhora? Reclamou ele num tom acusador. E disseram-me que tinha postado uma fita no meu sucesso num desses combates simulados há 1 ou 2 anos, ou terão sido 3. Lembrou-se então. Era o filho do rei Uriens de Gales do Norte. Acolon era o seu nome, e ela apostara com uma das damas da rainha, que afirmava ser impossível vencer Lancelot,
nunca se interessara em saber o resultado da aposta. Foi no Pentecoste em que Viviane fora assassinada. Lembro-me sim, Sir Accolon, mas como há de recordar-se, aquela festa de Pentecoste terminou numa morte tão brutal, a da minha mãe adotiva. Ele mostrou-se constrangido. Então devo pedir-lhe perdão por ter lembrado uma ocasião tão triste. E suponho que haverá outros combates simulados antes da nossa partida, já que não há mais guerras. Meu senhor Arthur deseja mostrar que as suas legiões ainda são capazes de defender a todos. Não parece haver necessidade de defesa, respondeu ela. Até mesmo os selvagens do norte voltam-se hoje para os outros lugares. Você sente falta dos dias de batalhas e glórias? Ele tem um sorriso bonito, pensou Morgana. Lutei em Montbardon. Foi a minha primeira batalha, e quase que a última. Creio que prefiro os combates simulados e os torneios. Lutarei se for necessário, mas é melhor brincar de luta com amigos que não nos querem matar, próximo de belas damas que nos observam e admiram. Nas batalhas verdadeiras, minha cara senhora, não há ninguém para admirar a coragem, e, na verdade, há mesmo pouca coragem, por mais que se fale nela. Enquanto conversavam, aproximaram-se da igreja, e agora o som dos sinos quase que sufocava a voz dele. Uma voz agradável, musical, pensou Morgana. Ficou imaginando que se tocaria a harpa, e então afastou-se de repente do som dos sinos. Não vai à missa hoje, senhora Morgana? Ela sorriu, olhou para os pulsos de Accolon, onde havia serpentes entrelaçadas. Passou o dedo levemente sobre elas. E você vai? Não sei. Pensei em ir, talvez para ver os amigos. Não, acho que não, acrescentou sorrindo para ela. Agora que tenho uma moça para conversar comigo. Ela disse dando à voz um tom de ironia. Você não tem medo de perder a sua alma? Ora, meu pai é bastante religioso por nós dois. Ele agora não tem mulher e sem dúvida deseja estudar o terreno para a sua nova conquista. Ele ouviu bem o apóstolo e sabe ser melhor casar-se do que queimar-se. E estou certo de que se sente queimar com mais frequência do que seria digno num homem de sua idade. Você perdeu sua mãe, Sir Accolon? Sim, antes de ser desmamado. E perdi também 1, 2, 3 madraças. Meu pai tem 3 filhos vivos, não precisando de mais herdeiros. Porém demasiado religioso para levar uma mulher para a cama sem casar-se. Por isso, terá de arranjar uma esposa. E até mesmo o meu irmão mais velho é casado e tem um filho. Você nasceu quando ele já era velho? Digamos, quando estava na meia-idade. E não sou tão jovem assim. Se não tivesse havido uma guerra quando eu era mais jovem, poderia ter sido destinado a Avalon. Meu pai, porém, tornou-se cristão depois de velho. Não obstante, você traz as serpentes tatuadas. E conheço um pouco de sua sabedoria, embora não bastante para me satisfazer. Nos dias de hoje, não há muito o que fazer para um filho mais novo. Meu pai disse-me que iria procurar uma esposa para mim nesta festa, comentou com um sorriso. Eu gostaria que você fosse filha de algum senhor menos importante. Morgana corou como uma menina. Ora, eu sou velho demais para você, e sou apenas meio-irmã do rei, pelo primeiro casamento de minha mãe. Meu pai era o Duque Gorlois, o primeiro homem que Uther Pendragon matou como traidor. Houve um breve silêncio antes de Accolon dissesse: nos dias de hoje talvez seja perigoso usar as serpentes. Ou virá a ser, se os padres se tornarem mais poderosos. Quando Arthur subiu ao trono, ouvi dizer que ele tinha o apoio de Avalon e que o Merlin lhe deu a espada das sagradas insígnias. Agora, porém, ele tornou-se cristão. Meu pai tinha manifestado o receio de que Arthur levasse o país de volta para o domínio druida, mas parece que isso não aconteceu. É certo, disse ela, e por um momento sentiu-se sufocada pela raiva. Mas mesmo assim, ele ainda usa a espada druida. Accolon olhou-a atentamente. E você usa a cruz de Avalon. Morgana corou. Todos tinham entrado na igreja e as portas estavam fechadas. Está chovendo mais forte, senhora Morgana. Vai molhar-se e ficar resfriada. Deve entrar.
mas virá sentar-se ao meu lado no banquete hoje? Ela hesitou sorrindo. Era certo que Arthur e Gwenfar não a desejariam a sua companhia naquele dia. Ela que deve lembrar-se do que foi ser vítima da luxúria de Melegrant. Poderia culpar-me ela, que consolou-se nos braços do melhor amigo de seu marido? Não, não foi estupro, mas nada parecido. Ainda assim, fui entregue ao galhudo, sem que ninguém me perguntasse se era aquilo que eu desejava. Não foi o desejo que me levou para a cama do meu irmão, mas a obediência à vontade da deusa. Acolon continuava esperando a resposta, com a ansiedade no rosto. Se eu quisesse, ele me beijaria. Ele me imploraria o favor de uma única carícia. Tinha certeza disso, e o pensamento era confortante para o seu orgulho. Sorriu para ele num sorriso que o deixou tonto. Irei sim, se pudermos sentar longe do seu pai. De súbito, lembrou-se que Arthur a havia olhado naquela maneira. É isso que Gwenfar teme. Ela sabe o que eu não sabia, que se estender a mão para Arthur, poderia fazer com que ele se esqueça tudo o que foi dito por ela, pois Arthur gosta mais de mim. Não sinto desejo por ele, quero-o apenas como a um irmão, mas ela ignora isso. Ela teme que eu faça um gesto e com as artes secretas de Avalon volte a levá-lo para minha cama. Peço-lhe, vá para casa e mude o seu vestido, recomendou-lhe Acolon preocupado, e Morgana sorriu para ele novamente, apertando-lhe a mão. Nós nos veremos no banquete. Durante toda a missa, Gwenfar ficou sentada sozinha, procurando controlar-se. O arcebispo pregou o habitual sermão de Pentecoste falando da descida do Espírito Santo, e ela pensou, se Arthur pelo menos se tiver arrependido de todos os seus pecados e tornar-se cristão, então terei de dar a graça ao Espírito Santo por ter descido sobre nós dois hoje. Deixou que os dedos tocassem disfarçadamente o ventre. Tinham-se deitado juntos hoje. Era possível que, na Candelária, tivesse nos braços o herdeiro do reino. Olhou para o lugar onde Lancelot estava ajoelhado ao lado de Elaine. Notou com ciúme que a cintura dela já estava novamente cheia. Outro filho ou filha, e agora Elaine orgulhava-se ao lado do homem que amara tanto tempo, e tão bem do filho que deveria ter sido meu. Bem, devo inclinar a cabeça e humilhar-me por algum tempo. Não me fará nenhum mal fingir que acredito que o filho dela substituirá Arthur no trono. Ah, sou uma pecadora. Disse a Arthur que ele precisava humilhar-se, e eu mesma estou cheia de orgulho. A igreja estava cheia como sempre, numa missa de dia santo. Arthur estava pálido e calado. Conversara com o bispo, mas sem tempo para maiores detalhes antes da missa. Ajoelhada ao lado dele, Gwenfar sentia que era um estranho, muito mais estranho do que no primeiro dia em que deitara na sua cama, aterrorizada com as coisas desconhecidas que a esperavam. Eu deveria ter mantido a paz com Morgana. Por que me sinto culpada? Foi Morgana quem pecou. Eu me arrependi de meus pecados e os confessei, e fui absolvida. Morgana não estava na igreja, sem dúvida não tivera a ousadia de vir, sem a absolvição a um serviço religioso onde seria denunciada pelo que era, incestuosa, pagã, bruxa, feiticeira. A missa parecia não terminar nunca, mas por fim a bênção foi dada, e as pessoas começaram a retirar-se. Em dado momento, Gwenfar viu-se lado a lado com Elaine e Lancelot, que passaram o braço protetoramente em torno do ombro da esposa para que não fosse empurrada. Gwenfar levantou os olhos para ambos, a fim de evitar olhar a cintura crescida de Elaine. Há muito tempo que não vemos vocês na corte, comentou. Ah, há tanta coisa a fazer no norte, respondeu Lancelot. Não são dragões, pois não? Indagou Arthur. Graças a Deus não, sorriu Lancelot. Espero ter visto um dragão pela primeira e última vez. Deus me perdoe por ter zombado de Pelennor quando ele falava naquela besta. E agora, que não há mais facções a combater, suponho que nossos companheiros devam estar combatendo contra dragões, bandidos e todos aqueles que fazem mal ao povo. Elaine sorriu modestamente para Gwenfar. Meu marido é como todos os homens, prefere uma batalha até mesmo contra dragões, a ficar em casa desfrutando a paz,
por que tanto lutaram para conseguir. Arthur também é assim? Julgo que ele tem batalhas suficientes aqui na corte, onde todos os homens o procuram em busca de justiça, murmurou Gwenfar, sem responder diretamente à pergunta. Quando espera este? Acrescentou, olhando para a barriga de Elaine. Acha que será outro menino ou uma menina? Espero que seja outro menino, não quero filhas, respondeu Elaine. Mas será o que Deus quiser. Onde está Morgana? Não veio à igreja? Está doente? Gwenfar sorriu com desprezo. Acho que você sabe como Morgana é boa cristã. Mas ela é minha amiga, afirmou Elaine. E embora seja má cristã, eu gosto dela e rezarei por ela. É claro que sim, pensou Gwenfar com amargura. Ela promoveu o seu casamento só para me fazer mal. Os olhos azuis de Elaine pareciam mostrar indiferença, sua voz totalmente falsa. Gwenfar sentiu que se ficasse mais um momento ali ouvindo-a, acabaria por estrangulá-la. Pediu desculpas e um instante depois Arthur a acompanhava. Eu tinha esperanças de que Lancelot ficasse conosco algumas semanas, começou ele, mas quer partir novamente para o norte. Disse, porém, que Elaine poderia ficar se você desejasse. Ela deve ter a criança dentro de pouco tempo, e ele prefere que não volte sozinha. Talvez Morgana também esteja saudosa da amiga. Bem, vocês que são mulheres devem resolver isso entre vocês mesmas. Voltou-se e seu rosto estava sombrio a olhar para ela. Devo ir falar com o arcebispo. Ele disse que estava à minha disposição imediatamente depois da missa. Gwenfar quis agarrar-se a ele, retê-lo, conservá-lo, segurá-lo com as duas mãos, mas já não era mais possível. Morgana não estava na igreja, observou Arthur. Diga-me, Gwenfar, você disse alguma coisa a ela? Nada lhe disse, nem de bom ou de mal, respondeu a rainha friamente. E pouco me importa onde esteja, gostaria que estivesse no inferno. Arthur abriu a boca. Por um momento, a rainha pensou que iria censurá-la e ficou esperando a ira do marido de um modo perverso. Mas ele apenas suspirou e baixou a cabeça. Doía-lhe ver Arthur assim, tão abatido como um cão espancado. Gwen, peço-lhe, não brigue mais com Morgana. Ela já sofreu muito. E em seguida, como se estivesse envergonhado do pedido, voltou-se de repente e afastou-se dela, em direção ao arcebispo, que estava de pé, cumprimentando o seu rebanho. Quando Arthur aproximou-se, ele fez uma reverência, disse algumas palavras de desculpas aos outros e os dois afastaram-se em meio à multidão. No castelo, havia muita coisa a ser feita. Receber os convidados no salão, conversar com homens que haviam sido companheiros de Arthur no passado, explicar-lhes que ele estava ocupado com um dos seus conselheiros, o que não era mentira, pois Patrício era realmente um dos conselheiros do rei, e que tardaria um pouco. Durante algum tempo, todos estiveram tão ocupados cumprimentando velhos amigos, trocando impressões sobre o que lhes havia acontecido em suas terras e aldeias, falando dos casamentos feitos e das filhas que ficaram noivas, de filhos que se faziam homens, dos que haviam nascido, e dos bandidos mortos e das estradas abertas, que o tempo passou sem que a ausência do rei fosse muito notada. Mas, por fim, até os acontecimentos se esgotaram e as pessoas no salão começaram a murmurar. A comida esfriaria, mas não era possível começar o banquete sem a presença do rei. Gwenfar deu ordens para que o vinho e a cerveja e a cidra fossem servidos, esperando que, quando chegasse a hora da comida, muitos dos convidados estivessem bêbados e não se importassem se fosse fria. Viu Morgana sentada distante na mesa, rindo e conversando com alguém que não reconheceu, notando apenas que tinha serpentes de Avalon tatuadas no pulso. Estaria praticando as suas depravações sagradas para seduzi-lo também, como seduzira Lancelot antes? E o Merlin? A depravação de Morgana era tão grande que nenhum homem escapava. Quando Arthur afinal surgiu, caminhando devagar e pesadamente, Gwenfar sentiu-se esmagada de pesar. Nunca o tinha visto assim, a não ser quando esteve ferido e próximo da morte. Sentiu de repente
que agora ele havia recebido um ferimento muito mais profundo do que ela podia imaginar na própria alma, e por um instante conjeturou se Morgana não estaria certa quando procurou poupar-lhe o conhecimento o que fazia sofrer tanto. Não, como sua esposa dedicada, o que ela fizera assegurar-lhe a salvação de sua alma. E o que representava, em comparação com isso, uma pequena humilhação? Ele havia tirado a túnica de festa e vestia uma roupa simples, sem enfeites. Também não usava a pequena coroa que costumava trazer naquelas ocasiões. Seu cabelo dourado parecia sem brilho e grisalho. Quando o viram chegar, todos os seus companheiros começaram a chamá-lo, e Arthur ouviu as saudações solenemente, sorrindo, até que por fim levantou a mão. Desculpe-me por tê-los feito esperar. Peço-lhes que me perdoem e comecem o banquete. Sentou-se no seu lugar, suspirando. Os servos começaram a passar com tigelas e bandejas fumegantes. Os trinchadores começaram a usar as suas facas. Gwenfar deixou que alguns pedaços de carne assada fossem colocados em seu prato, mas apenas brincou com a comida. Depois de algum tempo, ousou levantar os olhos e encarou Arthur. Em meio à abundância da festa, ele tinha no prato apenas um pedaço de pão, sem manteiga, e em seu copo havia apenas água. Mas você não está comendo nada, censurou. Não é que a comida esteja ruim. Tenho certeza de que está excelente como sempre, minha querida, disse com um sorriso enigmático. Não fica bem num dia de festa jejuar. Arthur fez uma careta. Bem, já que você insiste, disse com impaciência, o bispo acha que o meu pecado é tão grave que não me pode absolver com penitências comuns. E como era isso o que você queria de mim? Bem, estendeu a mão com um ar cansado. Por isso venho à festa de Pentecoste com a minha camisa e sem as minhas belas roupas, e terei de jejuar e dizer muitas orações até ter cumprido toda a penitência. Mas os seus desejos foram atendidos, Gwenfar. Pegou o copo, bebeu água resolutamente, e ela sentiu que não queria falar mais. Mas não era isso que Gwenfar desejava. Todo o seu corpo retesou-se para conter o choro. Os olhos de todos estavam voltados para eles. E, sem dúvida, já era muito estranho que o rei estivesse jejuando na sua maior festa. A chuva caía pesadamente sobre o telhado. Havia um estranho silêncio na sala. Por fim, Arthur levantou a cabeça e pediu música. Que Morgana cante para nós. Ela é melhor do que qualquer menestrel. Morgana, sempre Morgana. Mas o que podia fazer? Notou que Morgana trocara o vestido colorido que usava pela manhã e tinha agora uma roupa escura, sóbria, como a de uma freira. Não tinha o ar de uma prostituta agora, sem as suas fitas coloridas. Ela tomou a harpa e sentou-se perto da mesa do rei para cantar. Como parecia ser isso o que Arthur desejava, houve risos e algumas alegrias. E quando Morgana terminou, uma outra pessoa tomou a harpa, e depois uma terceira. Havia grande movimentação entre as mesas, conversas, cantos, e bebia-se muito. Lancelot aproximou-se, e Arthur fez um gesto para que se sentasse ao lado deles, como nos velhos tempos, no mesmo banco. Os criados traziam grandes pratos de doces e frutas, maçãs assadas com creme e vinho, todos os tipos de pastas finas e requintadas. Ficaram sentados, sem falar de nada em particular, e Gwenfar sentiu-se feliz por um momento. Era como antigamente, quando todos eram amigos, quando todos se amavam, porque não podia continuar como sempre havia sido. Por fim, Arthur levantou-se e disse: Acho que vou falar com alguns dos companheiros mais antigos. Minhas pernas são jovens e alguns deles estão ficando velhos e grisalhos. Pelinor. Ele não parece capaz de lutar com um dragão. Acho que uma boa luta com o cachorrinho de estimação de Elaine seria muito difícil para ele agora. Desde que Elaine se casou, contou Lancelot, é como se ele não tivesse mais nada a fazer na vida. Homens assim costumam morrer logo depois de terem tomado decisão
de que nada mais lhe resta fazer. Espero que isso não lhe aconteça. Gosto muito de Pellinor e espero que viva muito tempo conosco. Sorria timidamente. Eu nunca senti que tinha um pai. Ban foi bom para mim, a seu modo, mas agora pela primeira vez tenho um parente que me trata como filho. Também não tive irmãos, só depois de grande, quando os filhos de Ban, Lionel e Bors, vieram para a corte. Eu me fiz homem sem quase falar a língua deles, e Ban tem outras preocupações. Arthur agora sorria, coisa que não fizera desde que chegara nos aposentos do aposento do arcebispo. Então, um primo tem muito menos importância do que um irmão, Galahad. Lancelot estendeu a mão e segurou-lhe o pulso. Deus me castigue se eu pudesse esquecer-me disso, Gwydion. Levantou os olhos para Arthur e por um momento Gwenfar teve a impressão de que Arthur iria abraçá-lo, mas recuou e deixou cair a mão. Lancelot olhou espantado, porém o rei levantou-se rapidamente. Ali estão Urins e Marcos da Cornualha. Também ele está envelhecido. Eles verão que seu rei não é orgulhoso e vai conversar com eles hoje. Fique aqui com a rainha, Lance, como nos velhos tempos. Lancelot fez o que lhe era pedido, permanecendo sentado no banco ao lado de Gwenfar. Por fim perguntou-lhe: Arthur está doente? Gwenfar sacudiu a cabeça e respondeu: Creio que tem uma penitência a fazer e está aborrecido por isso. Ora, certamente, Arthur não pode ter um pecado muito grande na alma, sorriu Lancelot. É um dos homens mais corretos que conheço. Orgulho-me de continuar sendo seu amigo e eu não mereço isso. Sei, Gwen. Olhou-a com tanta tristeza que ela quase chorou. Por que não podia ter amado a ambos, sem pecado? Porque Deus havia determinado que uma mulher tem que ter apenas um marido. Ela se tornara tão má quanto Morgana, se era capaz de tais pensamentos. Tocou a mão de Lancelot. Você é feliz com Elaine? Feliz? Que homem vivo é feliz? Procuro fazer o melhor que posso. Ela olhou para as próprias mãos. Esqueceu por um instante que aquele homem havia sido seu amante e lembrou-se apenas de que havia sido seu amigo. Eu quero que você seja feliz. Sinceramente, quero. A mão de Lancelot fechou-se sobre a dela. Eu sei, minha cara. Eu não desejava vir aqui hoje. Amo-a e amo Arthur. Mas já vai longe o dia em que eu me podia contentar em ser o seu capitão da cavalaria. E faltou-lhe a voz, e o campeão da rainha. Você não tem por vezes a impressão de que já não somos jovens, Lancelot? Perguntou de repente, a mão na mão dele. Ele assentiu com a cabeça e suspirou. Sim, tenho. Morgana havia tomado novamente a harpa e cantava. Lancelot comentou. A voz dela continua doce como sempre. Lembra-me minha mãe, quando cantava. Não a fazia tão bem quanto Morgana, mas tinha a mesma voz baixa, suave. Morgana continua sempre jovem, admitiu Gwenfar com inveja. Isso acontece com as pessoas do velho sangue. Elas parecem jovens, até o dia em que de súbito ficam velhas. Observou Lancelot inclinando-se para tocar-lhe o rosto com um beijo leve. Depois disse de repente: Não pense que você é menos bonita do que Morgana, minha Gwen. E apenas uma beleza diferente, eis tudo. Por que você diz isso? Meu amor, não posso tolerar a ideia de que você está infeliz. Acho que não sei o que significa ser feliz. Por que Morgana parece indiferente? Aquela bruxa arruinou minha vida e a de Arthur. Mas não se preocupa, lá está ela, rindo e cantando, e aquele cavaleiro com as serpentes no pulso parece encantado com ela. Pouco depois, dizendo que tinha de voltar para junto de Elaine, Lancelot afastou-se. Arthur voltou seguido de companheiros e velhos camaradas com pedidos, além daqueles que lhe vinham oferecer presentes e recordar os serviços prestados ao rei. Algum tempo depois, Urins de Gales do Norte aproximou-se, já corpulento e grisalho, mas ainda com todos os dentes e capaz de liderar seus homens em combate se necessário. Vim pedir um favor, Arthur. Quero casar-me novamente e gostaria de aliar-me à sua casa.
Ouvi dizer que Lot está morto e peço sua autorização para casar-me com a viúva dele, Morgause. Arthur teve de reprimir o riso. Ah, quanto a isso, meu amigo, você terá que pedir licença a Sir Gawain. O mesmo que Lot agora é dele. E não há dúvida de que ficaria satisfeito de casar a mãe e livrar-se dela. Acredito, porém, que ela tem idade suficiente de decidir por si mesma. Não posso ordenar-lhe que se case. Seria como mandar que a minha mãe se casasse. Gwenfor foi tomada de uma súbita inspiração. Seria a solução perfeita. O próprio Arthur disse que se o incesto se tornasse conhecido na corte, Morgana poderia sofrer o desprezo e a vergonha de todos. Tomou o braço de Arthur e disse em voz baixa: Arthur, Uriens é um aliado valioso. Você me disse que as minas de Gales são tão preciosas para nós quanto o eram para os romanos, pelo ferro e chumbo, e você tem uma parenta que ainda não casou. Olhou espantado. Uriens é tão velho. Morgana é mais velha do que você, e como ele tem filhos e netos, não se importará muito que ela não lhe dê filhos. Isso é verdade, concordou Arthur enrugando a testa. E parece um bom casamento. Levantou a cabeça para Uriens e disse: Não posso ordenar a senhora Morgause que se case novamente, mas minha irmã, a duquesa da Cornualha, não é casada. Uriens fez uma reverência. Eu não pretendia tanto, meu rei, mas se a sua irmã concordar em ser minha rainha no meu país, eu não obrigaria nenhuma mulher a casar-se contra a vontade, mas posso perguntar-lhe. Fez um sinal a um dos pajens. Peça à senhora Morgana que venha até aqui quando tiver terminado de cantar. O olhar de Uriens voltou-se para Morgana, cujo vestido escuro lhe tornava a pele mais branca. Quando Uriens voltou ao seu lugar, Arthur ficou sentado pensativamente vendo Morgana aproximar-se. Ela está há muito na idade de casar, deve desejar um lar seu, do qual seja a senhora em lugar de estar servindo sempre a outra mulher. E ela também é muito instruída para a maior parte dos jovens. Mas Uriens ficará satisfeito por ser ela graciosa e poder administrar bem a sua casa. Gostaria, porém, que ele não fosse tão velho. Acho que ela está mais feliz com um homem mais velho, continuou Gwenfor. Ela não é muito jovem. Morgana fez uma reverência para os dois. Sempre, em público, ela apresentava-se sorridente e impassível. E Gwenfor, pela primeira vez, sentiu-se satisfeita com isso. Irmã, recebi uma oferta de casamento para você, e depois do que aconteceu esta manhã, ele baixou a voz. Parece-me conveniente que você se afaste da corte por algum tempo. Realmente, eu ficarei satisfeito em sair daqui, irmão. Ora, então gostaria de viver em Gales do Norte? Ouvi dizer que é muito desolado, mas certamente não será mais do que Tintagel. Para surpresa de Gwenfor, Morgana corou, como uma mocinha de 15 anos. Não fingirei que estou surpresa com isso, meu irmão. Arthur riu. Ora, ele não me disse que havia falado com você. Vejam que esperto. Morgana corou e ficou brincando com a sua trança. Não aparentava nem de longe a idade que tinha, pensou Gwenfor. Você pode dizer-lhe que ficarei contente em viver em Gales do Norte. Arthur disse suavemente. A diferença de idade não lhe traz preocupação? Se não preocupa ele, a mim também não. Assim seja então, respondeu Arthur, e fez um gesto para Uriens, que se aproximasse sorrindo. Minha irmã disse-me que gostaria de ser rainha de Gales, meu amigo. Não vejo razão pela qual não possamos realizar logo o casamento, talvez no domingo. Levantou a taça e pediu a atenção de todos. Bebamos ao casamento, meus amigos, ao casamento entre a senhora Morgana da Cornualha, minha querida irmã, e o meu bom amigo rei Uriens de Gales do Norte. Pela primeira vez no dia, parecia estar realmente havendo uma comemoração de Pentecostes. Com os aplausos, os gritos de congratulações, a aclamação, Morgana ficou imóvel como uma pedra. Mas ela concordou com isso, disse que ele lhe havia falado, pensou Gwenfor, e em seguida lembrou-se do jovem que estava flertando com a cunhada. Era o filho de Uriens, Accolon, sim, Accolon. Mas, certamente, ela não podia ter esperado que ele quisesse desposá-la. Morgana era mais velha, deve ter sido Accolon. Será que ela vai fazer uma cena? Indagou Gwenfor.
E então, como uma onda de ódio, pensou: agora que Morgana sinta o que é ser dada em casamento a um homem que ela não ama. Então você também será rainha, minha irmã, disse segurando a mão de Morgana. Seria sua dama de honra. Apenas de todas aquelas palavras cordiais, Morgana olhou-a bem nos olhos, e Gwenfar compreendeu que não se deixara enganar. Mas que assim seja, pelo amor de Deus, estaremos livres uma da outra, e não haverá mais fingimento de amizade entre nós. Morgana fala: para um casamento destinado a terminar como o meu, começou bem. Ao que me parece, Gwenfar proporcionou-me uma bela solenidade, considerando-se o ódio que me tinha. Entre as minhas 6 damas de honra, 4 eram rainhas. Arthur deu-me joias bonitas e caras. Eu nunca me importei muito com joias, pois não me habituei a usá-las em Avalon, nem depois, embora tivesse algumas que tinham pertencido a Igraine. Ele deu-me mais algumas das joias de nossa mãe, e outras que haviam sido tomadas pelos saxões. Eu teria protestado, mas Gwenfar lembrou-me que Urins esperava que a sua mulher se vestisse e ornamentasse como convinha a uma rainha. E eu dei de ombros, deixando que ela me preparasse como uma boneca. Uma das peças, um colar de âmbar, recordava-me de ter visto Igraine usá-lo quando eu era muito pequenina, e depois nunca mais. Eu a tinha visto certa vez em sua caixa de joias, e ela contou-me que lhe fora dado por Gorlois, e algum dia seria meu. Antes, porém, que tivesse idade para usá-lo. Eu era sacerdotisa de Avalon, e não precisava de joias. Agora era meu, com tantas outras coisas que eu afirmava que jamais usaria. A única coisa que lhes pedi, que retardassem o casamento, a fim de que eu pudesse mandar chamar Morgause, minha única parenta viva. Não me foi concedida. Talvez tivessem pensado que eu poderia arrepender-me e dizer que, ao aceitar um casamento em Gales do Norte, pensava em Acolon, e não no velho rei. Tenho a certeza de que pelo menos Gwenfar sabia. Fiquei imaginando o que Acolon teria pensado de mim. Praticamente aceitar a sua corte. E antes que a noite chegasse, estava publicamente prometida ao seu pai. Não tive oportunidade de perguntar-lhe. Mas, afinal de contas, supunha-se que Acolon desejaria uma noiva de 15 e não de 34 anos. Uma mulher de mais de 30 é o que dizem a maioria das mulheres. Deve contentar-se com um homem que já foi casado várias vezes e a quer pelos laços de família, pela sua beleza ou pela riqueza, ou talvez para servir de mãe para seus filhos. Bem, minhas ligações de família não poderiam ser melhores. Quanto ao resto, eu tinha bastante joias, mas não me podia imaginar como mãe de Acolon, ou de quaisquer outros filhos que o velho pudesse ter, avó dos filhos de seus filhos, talvez. Lembrei-me como um susto que a mãe de Viviane tinha sido a avó mais jovem do que eu era. Tivera Viviane aos 13 anos, e Viviane, por sua vez, teve uma filha antes dos 14 anos. Falei apenas uma vez a sós com Urins, nos 3 dias que decorreram entre o Pentecoste e o nosso casamento. Talvez eu tivesse esperanças de que, como rei cristão, ele me recusasse ao saber, ou talvez mesmo agora desejasse uma mulher mais jovem, de que lhe pudesse dar filhos. Nem eu desejava que ele me aceitasse como uma falsa ideia, e que pudesse acusar-me depois. Eu sabia o valor que os cristãos dão a uma esposa virgem. Talvez isso lhes tenha sido transmitido pelos romanos com o seu orgulho de família e culto à virgindade. Tenho bem mais de 30 anos, Urins, e não sou virgem. Não conhecia nenhuma maneira graciosa de dizer tais coisas. Ele estendeu a mão e tocou o pequeno crescente azul em minha testa. Estava desaparecendo. Era possível vê-lo no espelho, que foi um dos meus presentes de Gwenfar. Também o de Viviane tinha empalidecido quando fui para Avalon.
mas ela costumava pintá-lo com tinta azul. Você foi sacerdotisa de Avalon, uma das donzelas da Senhora do Lago, e como donzela foi dada ao Deus, não? Concordei. Entre o meu povo, alguns ainda fazem isso, e não me esforço em acabar com esse costume. Os camponeses acham que é muito bom para os reis e os nobres, que podem pagar padres ou outros para rezarem a fim de evitar-lhes o inferno. Seguir a religião cristã seria, porém, duro para eles se os velhos deuses, que são adorados em nossos montes desde tempos imemorais, não recebessem o que lhes é devido. Acolon pensa como eu, mas hoje o poder dos padres está crescendo, tanto que é preciso não ofendê-los. Quanto a mim, não me importa qual seria ou qual seja o Deus em que se senta ao trono nos céus, ou que Deus é adorado pelo meu povo desde que meu reino vive em paz. Mas, certa vez, usei os galhos do gamo. Juro que jamais a acusarei, senhora Morgana. Ah, deusa mãe, pensei isso, é grotesco, é loucura. Você está brincando comigo. Eu poderia ter feito um casamento feliz com Acolon, afinal de contas, mas Acolon é jovem e gostaria de ter uma mulher nova, disse Uriens. Há outra coisa que deve saber. Tive um filho com o galhudo. Já lhe disse que não a censurarei por coisa alguma do passado, senhora Morgana. Você não compreendeu. Passei tão mal quando essa criança nasceu que certamente não poderei ter outra. Eu pensara que um rei desejaria uma noiva fértil, mais ainda do que eu, seu filho mais novo. Uriens afagou-me a mão. Creio que pretendia consolar-me. Já tenho filhos suficientes, não preciso de outros. As crianças são uma bela coisa, mas já tive mais do que o meu quinhão delas. Pensei, ele é tolo, ele é velho. Se tivesse fingido estar louco de desejo por mim, eu teria nojo, mas com a bondade posso conviver. Você tem saudades de seu filho, Morgana? Se quiser, pode mandar buscá-lo e criá-lo em minha corte. Juro-lhe que nem ele nem você ouvirão jamais uma palavra de crítica, e ele será criado com a dignidade que convém ao filho da duquesa da Cornualha e da rainha de Gales do Norte. Essa bondade me trouxe lágrimas aos olhos. Você é muito bom, mas ele está bem onde se encontra em Avalon. Bem, se você mudar de ideia, avise-me. Eu gostaria de ter outro menino em casa, e ele seria da idade ideal, suponho, para companheiro de meu filho mais novo, o Wayne. Pensei que Acolon fosse seu filho mais novo. Não. O Wayne tem apenas 9 anos. A mãe morreu quando ele nasceu. Você não imaginava que um velho como eu pudesse ter um filho de 9 anos, não? Ora, podia pensar sim, foi o que imaginei com um sorriso irônico, pois os homens orgulham-se muito da sua capacidade de fazer filhos, como se para isso fosse necessária uma grande habilidade, como se qualquer gato vagabundo não pudesse fazer a mesma coisa. A mulher, pelo menos, tem de levar a criança em seu corpo muitos meses e sofrer para dá-lo à luz. E, por esse motivo, tem alguma razão de orgulhar-se. Mas os homens fazem isso sem maior preocupação e sem nenhum trabalho. Mas, tentando brincar, eu disse: quando eu era menina, havia em meu país um ditado que dizia: um marido de 40 pode não ser pai, mas o de 60 certamente o será. Eu disse isso deliberadamente. Se ele se tivesse endurecido e se ofendesse com a brincadeira forte, eu saberia como tratá-lo no futuro, e teria muito cuidado em falar sempre modestamente com sobriedade. Mas Uriens deu uma gargalhada sincera. Acho que nós dois poderemos dar-nos muito bem, minha cara. Eu estou cansado de ser casado com moças novas que não sabem rir. Espero que você seja feliz casando-se com um velho como eu. Meus filhos riem de mim, porque me casei de novo depois do nascimento de Wayne. Mas, para dizer a verdade, senhora Morgana, o homem acostuma-se a ser casado e não gosto de viver sozinho. Quando minha última mulher morreu com a febre do verão. Bem,
É certo que eu desejava aparentar-me com seu irmão, mas também não senti muito sozinho. E acho que você, que não se casou, embora tenha passado da idade em que as mulheres normalmente se casam, poderá não julgar de todo ruim ter uma casa e um marido, mesmo que ele não seja jovem e bonito. Sei que não foi consultada sobre seu casamento, mas espero que não venha a ser muito infeliz. Pelo menos, Urins não esperava que eu me entusiasmasse com a honra de ser casada com ele. E eu poderia ter dito que não haveria uma modificação muito grande. Eu não tinha sido realmente feliz desde que deixara Avalon, e como seria infeliz onde quer que estivesse, pelo menos seria melhor ficar longe da malícia de Gwenfar. Eu já não podia mais fingir que era a sua irmã leal e sua amiga, e isso me entristecia bastante, porque em certa época havíamos sido realmente amigas, e não fui eu quem mudou. Certamente não tinha desejo de roubar-lhe Lancelot, mas como explicar-lhe que, embora eu tivesse desejado no passado, também o desprezava, e não o teria ambicionado por marido nem como um presente. Assim, se Arthur nos tivesse casado antes de ter desposado Gwenfar, mas mesmo então já era muito tarde. Seria sempre muito tarde depois daquele dia sob as pedras circulares. Se eu me tivesse deixado possuir por ele, então nada disso teria acontecido. Mas o que está feito, e eu não sabia dos planos que Viviane fizera para mim. E esses planos acabaram levando ao meu casamento com Urins. Nossa primeira noite foi o que eu havia esperado. Ele acariciou-me, mexeu comigo e resfolegou em cima de mim algum tempo, roncando e arfando, e de repente acabou. Agastou-se e dormiu. Não tendo esperado nada melhor, não fiquei decepcionada, nem particularmente triste ao me aconchegar à curva de seu braço. Ele gostava de me ter ali, e embora depois das primeiras semanas raramente se deitasse comigo, ainda assim gostava de me ter em sua cama, e por vezes ficava abraçado comigo durante horas, falando de uma coisa ou de outra, e o que era mais importante, ouvindo o que eu dizia. Ao contrário dos romanos do sul, os homens das tribos nunca deixaram de ouvir a opinião de uma mulher, e pelo menos por isso eu lhe fui grata. Pelo fato de ouvir o que eu dizia e nunca mostrar-se indiferente pela opinião de uma mulher. Gales do Norte é um belo país, com grandes montes que me faziam lembrar o reino de Lot, mas este era alto e desnudo, enquanto que o país de Urins era verde e fértil, cheio de árvores, de flores e com um solo rico e boas colheitas. Urins construíra seu castelo num dos vales mais bonitos. Avallac'h, sua mulher e seus filhos ouviram-me sobre todas as coisas, e Owain chamava-me de mãe. Pude compreender o que significava ter um filho para criar, cuidar de todos os pequenos problemas cotidianos de uma criança em crescimento, que sobe em árvores, quebra ossos, suja roupas, ficam pequenas, ou que as rasga nas florestas, que é grosseiro com seus professores e sai a pescar quando deveria estar estudando. O padre que dava aulas a Owain desesperou, mas o menino era o orgulho e a alegria de seu mestre de armas. Por mais irrequieto que fosse, eu o amava muito. Ele atendia-me durante o jantar e com frequência ficava sentado ouvindo-me quando eu tocava a harpa. Como todos naquele país, tinha ouvido para a música e cantava com uma voz clara e afinada. E como toda a corte, a família de Urins preferia fazer a sua própria música a pagar menestréis. Depois de 1 ou 2 anos, comecei a pensar em Owain como se fosse meu próprio filho. E é claro, ele não se recordava de sua mãe. Por mais indisciplinado que fosse comigo, era sempre gentil. Não é fácil controlar meninos daquela idade, mas tínhamos momentos de ternura, depois de dias de aborrecimento ou silêncio, quando ele vinha subitamente sentar-se ao meu lado,
e cantar ao som da minha harpa, ou trazer-me flores, ou uma pele de lebre mal curtida, e uma ou duas vezes, desgracioso, como uma cegonha nova, inclinou-se e beijou-me de leve no rosto. Muitas vezes, nessas ocasiões, desejei ter filhos meus, que eu mesma pudesse criar. Havia pouco o que fazer naquela corte tranquila distante das guerras e das agitações do sul. E então, quando eu já estava casada com Urins, há 1 ano, Acolon voltou para casa.